Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula Organizações Cooperativas e Cooperativismo, aspectos históricos e conceituais. Eu sou a professora Geisiane. Quem tiver interesse, segue aí nas redes sociais, @admgeisiane. Pessoal, nós estamos estudando a disciplina Gestão de Organizações que são do terceiro setor. E nós já vimos em outras aulas, né, que as organizações do tipo cooperativas, sociais, né, sobretudo as sociais, elas fazem parte, né, desse que é o terceiro setor. E por isso, né, essa aula vai fazer esse aprofundamento aí, né, fazendo principalmente esse resgate histórico, né, desde quando surgiu o cooperativismo e também pontuando algumas questões conceituais, tá? E de maneira mais detalhada, né, vamos aqui avançando para sabermos dos tópicos que vamos ver na aula de hoje. Então, vamos saber sobre aspectos históricos, né, da cooperação, como realmente surgiu esse cooperativismo moderno que nós temos hoje, os princípios desse cooperativismo, quais são os ramos, né, que tem dentro do cooperativismo, conceito de cooperativismo, e vamos procurar entender, né, aquele símbolo que existe, né, que todas as cooperativas geralmente procuram fazer uso dele. E aqui no Brasil não poderíamos também deixar de entender, né, como que surgiu esse cooperativismo e atualmente no mundo, né, em números, como que está esse cooperativismo no mundo, tá? E uma pequena diferenciação, né, no final aí sobre cooperativa, associação e grupo informal, tá? Vamos aqui, pessoal, aproveitando, né, para iniciar essa parte de como surgiu, né, o cooperativismo, né? Então, nesse resgate histórico, o cooperativismo ele tem um início assim bem nos primórdios, né, da nossa história, né? Onde a gente faz a seguinte pergunta, né? Por que trabalhamos em grupo? De onde foi que surgiu isso, né? De onde que veio essa questão dessa cooperação? E aí eu chamo a atenção de vocês para essa imagem, né? Onde aí, ó, na era das cavernas, né, vamos dizer assim, né, dos tempos primitivos, os homens eles tiveram aqui, olha, que fazer essa união, né? Por exemplo, aqui eles estão caçando um mamute, né? Mamute, óbvio, né? Uma espécie aí já extinta, né? Muitos anos atrás parecia com um grande elefante, só que ele realmente tinha uma proporção gigantesca, né? Muito maior do que os elefantes atuais, né? Então os homens aqui, olha, unidos, né, no mesmo objetivo, no sentido de cooperação, né, para conseguir, né, adquirir alimentos. E aqui também chama a atenção de vocês para essas mulheres, né, que queira ou quer não, elas estão aqui numa atividade inicial do que foi a agricultura, né, a agricultura que nós temos nos dias de hoje. E aqui temos também, né, a proteção dentro de uma caverna, né, aí já um abrigo, né, uma casa, e a descoberta do fogo, né, sem dúvidas foi algo muito importante, né, para a sobrevivência do que nós nos tornamos hoje, essa civilização. E aí, né, fazendo aqui uma breve, né, pontuação, né, sobre essa questão da cooperação, né, o que isso ajudou, né, em relação a esse trabalho em grupo. Ajudou, gente, a ter maior facilidade em conseguir alimentos, pela união das pessoas aqui que estão, né, no objetivo comum. Ajudou também a ter mais segurança, então os mais fortes ajudavam a proteger ali os mais fracos. Também a melhoria na moradia, né? Então os homens, eles começam a ter abrigo, né? E também a questão também da melhoria dessas condições de vida, né? Afinal de contas, tem proteção, tem um abrigo, tem alimentação e até mesmo também uma questão da melhor distribuição das atividades, né? Entre o que os homens faziam, o que as mulheres, né, estavam ali para fazer, tá? Então, tudo isso aí, gente, cercou essa condição inicial de cooperação. E óbvio, né? A humanidade ela foi evoluindo no seu sentido, né, de civilização. Chegamos então até o século V, né, entre o século V ao século VIII, né, que é quando realmente ali imperou a questão do feudalismo, né. Então esse feudalismo, há muito tempo atrás, ele se baseava em quê, gente? No regime ali de servidão, onde havia os senhores feudais, donos de grandes áreas de terra, né, e as famílias, né, muito pobres, humildes, elas iam ali, precisavam cultivar aquela terra para dali então, né, ter a sua sobrevivência, ainda uma sobrevivência de subsistência, né. E aí o que aconteceu com essa evolução histórica, né, da humanidade para o século aqui, olha, já no século XV, né,
essas pessoas elas saem mais dessa área dos feudos, né, e passam aí realmente para as cidades. Nas cidades começa a haver um sistema de troca, né, que é o que vocês conhecem até hoje, que é a parte do mercado, né, esse que nós chamamos de capitalismo, né, então onde o homem ele vende a sua força de trabalho, né, e quem é detentor dessas máquinas, de todos esses recursos, né, de modos de produção, é que realmente, né, tem essa força maior dentro do capitalismo. E claro que ele vai remunerar com uma pequena parte aqui, né, o trabalhador, certo? Isso tudo que eu estou trazendo para vocês até esse momento, gente, é somente para fazer esse resgate aí, né, de quanto nós fomos evoluindo na história desde o início dos primórdios da cooperação. E essa transformação toda na humanidade, né, em relação principalmente ao trabalho, foi nos moldando a maneira como nós trabalhamos em equipe, trabalhamos até nos dias de hoje, né, numa questão social. E isso, claro, perpassa por uma cooperação, né, o que dá o início ali a palavra do cooperativismo, né, cooperação. E no decorrer do tempo, tivemos várias evoluções tecnológicas que contribuíram, né, para essa expansão que nós temos hoje em dia, né, nesse boom, né, tecnológico que nós temos nos dias de hoje. Iniciou lá em 1700, né, primeiramente com a Revolução Industrial, que iniciou ali na sua primeira etapa, né, com a máquina a vapor. E a máquina a vapor permitiu que trens, né, conseguissem se deslocar rapidamente de um lugar para o outro, e com isso melhorou, né, a questão do transporte seja de roupas, de vestuários, né, de minerais, e isso realmente foi dando um outro momento, né, para essas indústrias, né, que ainda trabalhavam de forma mecânica, né, muito mecanicista, mas já era muito mais evoluído do que trabalhar de forma artesanal, tá? E com uma outra descoberta que foi da eletricidade, né, já havia um segundo ponto dentro dessa revolução industrial, acelerou mais ainda esse processo de produção em massa, né, de linha de montagem. Por quê? Porque aí já entraram máquinas, né, que permitiam fazer com que essa produção fosse muito mais rápida, né? E chegamos também, né, na terceira revolução industrial dos computadores, né, em que esse processo deixou de ser somente a forma de máquina ainda, né, muito manual, e passou o quê? A ter a questão da computação dentro, né? Agora eram máquinas que detinham já um pouco mais ali da inteligência dentro dela, né? E isso ajudou a automatizar, a evoluir dentro das indústrias. Chegando ao ponto que nós estamos hoje em dia nessa quarta evolução, né? Uma 4.0, né? Que se diz o quê? Que é algo assim, das máquinas com sistemas, né? Só que já são cybersistemas, né? Por quê? Porque eles detêm uma inteligência de como fazer melhor as coisas, né? É algo que já está muito mais conectado aí com a internet, com tudo que nós conhecemos nos dias de hoje. E esse processo todo tecnológico, né, contribui e muito, né, para a evolução histórica da humanidade. E temos um ponto, né, que aí é bastante crucial nessa questão da Revolução Industrial, que se deu no ano de 1844, né, Revolução Industrial, pessoal, ela fez essa transformação, né, nos processos de manufatura, e se deu aproximadamente de 1770 até 1840, né? E o que aconteceu? Era um período assim, né, que tanto os Estados Unidos quanto França e outros lugares, né, viviam uma situação assim, um tanto que paupérrima, né, para os proletários, tá? Então, esse sistema todo de evolução tecnológica, né, revolução industrial sobretudo, ela trouxe o quê? A otimização, sim, do processo produtivo, trouxe as inovações tecnológicas, né? Uma maior especialização nos trabalhos, né? O consumo se tornou em massa, então se produz em massa para que também haja esse consumo em massa, né? Mas havia a questão também ali, né, da alienação do trabalhador, né? Tanto é que eu trago aqui essa imagem, né? Não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme chamado Tempos Modernos, né? Que foi feito ali pelo ator, né, Charlie Chaplin, né, e ele realmente traz essa sátira, né, para aquela época em que os proletários, no caso, eram bastante explorados, né, trabalhavam muitas horas por dia, eram crianças, eram mulheres, né,
e não tinham assim toda essa condição de saúde, essa motivação no trabalho, coisas que nós conhecemos, claro, nos dias de hoje, certo? Então, assim, nessa época precisou que haver união, né, das pessoas para saírem de certas situações muito difíceis, como era a questão da própria alimentação, né? E aí foi quando surgiu a primeira cooperativa, tá? No ano de 1844, na Inglaterra. E aí, né, vem aquela pergunta, né, que aí já tem a ver com o que nós estamos falando, né? Como surgiu esse cooperativismo, só que um cooperativismo no sentido moderno, né, que nós temos nos dias de hoje, né? Então, como eu já até havia, né, dado uma prévia para vocês, que tudo começou no ano de 1844, na cidade de Rochdale, Manchester, que fica onde, gente? No interior, né, da Inglaterra. Está aqui no mapa, né, no interior da Inglaterra. Porque eles não conseguiam, no caso, né, comprar o básico, gente, para sobreviver lá nos mercadinhos da região. Então, o que aconteceu? Teve um grupo, né, de 28 trabalhadores, né, dentre eles havia inclusive uma mulher, né, que eles se uniram o quê? Com o único propósito de quê? De construir um pequeno armazém, né? Então a proposta era bem simples, mas claro, a intenção era boa, né? Comprar alimentos em grande quantidade para conseguir o quê? Melhores preços, né? Para que mais pessoas tivessem acesso àquela alimentação, né? Tudo que fosse, claro, adquirido seria dividido igualmente ali entre o grupo, né? Então dessa forma surgiu a Sociedade dos Probos de Rochdale, tá? Então, na Inglaterra, no ano de 1844, foi a primeira cooperativa do tipo moderna, né? Que abriu portas, né? Pautadas principalmente em duas coisas, que foram valores e também princípios morais, que são seguidos até hoje, né, no cooperativismo. Dentre eles, gente, tem valores como a questão da honestidade, solidariedade, equidade e também a transparência nos negócios, tá? E passando aqui mais um pouquinho, né? Esses princípios eles estão até nos dias de hoje, né, em várias cooperativas. Agora, pessoal, você para pensar, poxa, mas quando eles iniciaram foi assim tão fácil, né? Unir recursos, né? Montar ali um armazém na cidade de Rochdale? Foi fácil, pessoal, não foi, tá? A iniciativa deles, né, foi inicialmente tido assim como deboche, né, pelos demais comerciantes. Eles não acreditavam que iria dar certo, né? Só que eles conseguiram, né? E o capital deles, que iniciou na época com 180 libras, né, cerca de 10 anos praticamente depois, né, já contava com 1.400, né, cooperantes, né? Então foi um sucesso muito interessante, né? Uma cooperativa de consumo. Né? Então, pessoas se unindo, né, para ter pelo menos acesso aos alimentos. E como eu falei para vocês, né, dentre eles havia uma mulher, né? O nome dessa mulher era Elizabeth Brearley, né? Então, a mulher ela se tornou o quê? Uma associada no ano de 1846. Né? Então, para aquela época, pessoal, foi algo assim interessante realmente, né, para aquela época, porque havia muitas desigualdades entre homens e mulheres, a questão do machismo, vamos dizer assim, né? Então havia muitas restrições para que as mulheres entrassem em qualquer negócio. E na cooperativa não, né? Ela conseguiu, né, adentrar ali ao quadro, né, de cooperados naquela época. Então isso já foi algo feito também muito interessante para as mulheres. Quem quiser saber mais, né, sobre a história da Elizabeth, pode entrar aqui, olha, eu deixei um link para vocês que vai estar disponibilizado aí no material em PDF, para que vocês possam saber um pouquinho mais sobre ela, né? E com relação aos princípios, né? Que princípios, gente, são esses aí que norteiam, né, até os dias de hoje, essas cooperativas, né? Ressaltando que as cooperativas, elas têm em vários ramos, tá, pessoal? Então tem cooperativas, tem associações, mas todos seguem a questão dos 7 princípios do cooperativismo. E quais são esses 7 princípios do cooperativismo? Gente, o primeiro deles é a adesão livre e voluntária. A pessoa não entra obrigada, não, ela entra ali por livre e espontânea vontade, tá? O segundo é uma gestão democrática, né? Por quê? Quando entra numa cooperativa ou numa associação, todos são ali donos, né? Então, as grandes modificações que venham a existir para aquela cooperativa, para aquela associação, elas têm que entrar em votação.
tem que ter uma votação democrática, né? A participação também, né, econômica é importante, porque tem que ser dividido de forma igualitária, né? Ali, vamos dizer assim, que o que sobra, né, que seria o lucro, né, para as empresas do tipo particulares, né? Então, esse valor, ele é distribuído, né, por todos os seus cooperados, por todos os seus associados, tá? E existe também a questão da autonomia e independência, né? Então, as cooperativas ou associações, elas têm um sistema de autogestão que é muito interessante, tá? A gente vai ver em outras aulas, fazer um melhor aprofundamento. E um outro ponto é a questão da educação, né? Formal e também ter as informações. Porque toda vez que a pessoa adentra a uma cooperativa ou a uma associação mesmo, né? Elas vão receber educação para que elas saibam ali quais são os princípios, as normas para seguirem, né? Então, há sempre essa difusão ali, né, educacional, né, sobre o cooperativismo. E a questão também da intercooperação. Quando fala assim intercooperação, quer dizer que é uma cooperação entre cooperativas, né? Por isso que existem, por exemplo, as federações, né, de cooperativas, porque elas se unem, gente, para poder conseguir o quê? Ter mais apoio, por exemplo, do governo em relação a normas, em relação a financiamentos, brigar por direitos, né? Então é importante ter essa união. Em relação ao último aqui também, é o interesse pela comunidade, tá? Por quê? Porque a visão, gente, de uma cooperativa não é somente, né, para ter a questão exatamente do lucro, mas, sobretudo, é para contribuir socialmente, né? Tanto para os seus cooperados, para os seus associados, como também levar algum benefício para aquela cooperativa, tá? E um ponto primordial, né, que aconteceu aí, né, nessa primeira, né, cooperativa no ano de 1844, né, foi que lá eles já fizeram um estatuto, né, formaram ali no estatuto, e onde ali, né, já foram definidas as normas ali que seriam, né, de igualitário, de democracia, os princípios, né, tudo isso já foi fundado lá naquele momento e que vem até os dias de hoje, tá? E também 2 anos depois disso, pelo menos, né, alguns anos depois disso, né, surgiu a Associação Cooperativa, né, Internacional, que é a ACI, ou seja, é uma união internacional dessas cooperativas que fez com que elas ganhassem cada vez mais força, né, nesse quadro internacional. E aí você se pergunta, professora, mas quero entender melhor aí quais são esses ramos, né, onde essas cooperativas aí elas estão distribuídas, né? Então, pessoal, existe vou colocar aqui didaticamente, né, para vocês, né, que existe pelo menos o que 14 ramos, né, do cooperativismo, né, que podemos determinar, né, pela legislação que tem pelo menos aqui no Brasil aí, né? Por quê? Porque tem cooperativas em vários segmentos, né? Temos cooperativas na área de consumo, que é alimentação, de produção, na agropecuária, produção mineral, cooperativas educacionais, cooperativas de transporte também, cooperativas de trabalho. Aí você diz, pessoal, aqui, né, temos aquela cooperativa, por exemplo, como a Unimed, né, ali, né, temos também a cooperativa habitacional, né, cooperativas de crédito, né, tem o Siscred, por exemplo, né, cooperativas de lazer, de turismo, de infraestrutura, né, de saúde também, e temos as especiais, né, e a mais recente aqui, né, as sociais. Tá ok? Então, são vários ramos de atuação que tem para o cooperativismo, né? E aí a gente também, né, poderia avançar para mais uma perguntinha, qual seria realmente a definição de cooperativismo, né? Então, a gente traz uma definição aí, né, que está nos normativos legais, pelo menos. Onde se diz, gente, que o cooperativismo é uma doutrina, né? Um sistema, um movimento, ou simplesmente uma atividade que considera as cooperativas como forma ideal de organização da humanidade, baseado na economia solidária, né, que é aquela que visa mais o lado social do que o econômico, né, democracia, então todos têm vez e voz para falar e para tomar decisão, participação, todos ali participam,
tem direitos, né, e também deveres, né, iguais para todos, né? Então, você tem direito, mas também tem deveres, né? E sem discriminação de qualquer natureza para todos os sócios. Então, ali não vai se discutir a questão de religião, né, do futebol, dos gostos, certo? Então, a questão, né, da cor de pele, nada disso, né? Então, não pode haver essa questão da discriminação, né, social, né, quem é mais rico é mais pobre. Então, isso é algo que é carregado aí, ó, dentro do próprio conceito, né, do cooperativismo. E o cooperativismo, ele tem um simbolismo, né? Vocês já pararam, de repente, para observar, né? Tem muitas cooperativas que no seu símbolo acaba sempre trazendo, né, algo que remete a essa simbologia. Por quê? Porque tem um significado, pessoal. Aqui, por exemplo, né, esses 2 pinheiros, né? O que isso significa? Que é uma necessidade de união, de cooperação. Não é uma única árvore, mas são no mínimo 2, né? E é daí para frente, né, a questão de cooperação. O porquê da cor verde escura, gente? Porque são plantas e folhas, né, que é o princípio vital da natureza. Então, é um respeito à sustentabilidade também. A cor amarela, pessoal, é o sol, fonte de luz e também de riqueza, né? Então, a prosperidade, né, dentro dessas cooperativas. E essa forma do círculo, o que quer dizer, gente? Entenda que há uma eternidade da vida, né? E que não tem princípio e nem fim. É como um ciclo, né, que você inicia, mas não tem um fim, né? Dentro dele fica ali circulando. E o pinheiro é uma árvore que ela traz o quê? Uma imortalidade, né? Uma preservação e também uma fecundidade, né? Então, para que haja cada vez mais e mais cooperativas no mundo, né? Esse aí é o símbolo, né? E em relação, pessoal, ao Brasil, né? Quando é que surgiu aqui no Brasil o cooperativismo, né? Gente, o cooperativismo no Brasil, né, se diz o seguinte, que a cultura da cooperação, ela é observada no Brasil desde a época da colonização portuguesa, né? Foi inclusive estimulado o quê? Por funcionários públicos e também militares, profissionais liberais, por operários e até imigrantes europeus, né? Que, como eu falei, veio lá da Europa, né? Em 1844 já tinha para lá o cooperativismo, então trouxeram também isso aqui para o Brasil. E um movimento, né, oficial mesmo surgiu em 1889, lá em Minas Gerais, né? Com a Fundação Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. Inclusive eu trouxe aqui essa imagem, tá, pessoal, para vocês, que é uma imagenzinha aí, né, do que seria, né, que foi, na verdade, né, essa cooperativa, né, naquela época. Observa aí, né, parece um grande, um grande depósito, né, e as pessoas estão ali reunidas, né, então foi a primeira cooperativa, né, e o foco lá era o que? Era consumo também de quê? De produtos agrícolas, né, por isso que é tipo um galpão, né, tipo um depósito ali, né, que surgiu em Minas Gerais, tá? E aí, claro, se estendeu por vários outros estados no Brasil, como foi o caso de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, dentre outros, né? E na sequência dessa história aqui no Brasil, temos o surgimento, né, da cooperativa de crédito, né? A Sicredi pioneira, né? Trago aqui também para vocês uma imagem, né? Que ela está ativa até os dias de hoje, inclusive, né? E cada vez crescendo mais no Brasil, né? Que é a Sicredi. E ela foi fundada por um padre suíço, né? Chamado Theodor Amstad. Então, assim, ele que fez, né, nascer essa primeira cooperativa de crédito, né? Lá no Rio Grande do Sul. E no ano de 1906, né, foi a primeira vez que surgiram as cooperativas agropecuárias, né, idealizadas por produtores rurais e também por imigrantes, especialmente de origem alemã e italiana. Então, esses brasileiros, né, de coração, eles trouxeram lá dos países deles lá de origem, veio junto com eles na bagagem, pessoal, a questão do trabalho, né, associativo e também a experiência de atividades familiares, né, com comunidades, né, enfim, voltado para essa organização de modo cooperativo, tá? E isso aí, pessoal, trouxe realmente um grande crescimento, né, aqui pro país, tá? Porque se não fosse vindo de fora aí, né, essa questão da cooperativa, né, nós certamente no Brasil aqui estaremos muito atrasados, né, com esse sistema do cooperativismo.
E um outro marco bastante significativo, né, do cooperativismo no Brasil foi no ano de 1969, quando surgiu o quê? A Organização das Cooperativas Brasileiras, né, que no caso é a OCB. Então, quando surgiu aí, né, essa OCB, né, ela deu que um fôlego maior no sistema de organização das cooperativas que já existiam naquela época, tá? Um outro ponto também muito importante foi no ano de 1971. O que aconteceu em 1971, pessoal? Surgiu a Lei 5.764, né? Que o que? Rege, né, dá os normativos, né, para o surgimento das cooperativas, né, oficializando isso aqui realmente no Brasil e dando também a ela, gente, uma questão mais assim de liberdade, de independência, né, de autogestão, tá? E isso passou a ser respeitado pelo Estado, pelo Brasil realmente, né, pelo governo aí, né, nacional através, né, do que está na Constituição de 1988, reconhecendo, né, as cooperativas no Brasil e dando a elas mais autonomia, né, tratando elas de maneira diferenciadas, tá? E uma outra evolução também que houve, né, aqui no Brasil, muito interessante em relação às cooperativas, foi no ano já de 1998, né, com a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP, né? Então, essa instituição, né, que é do Sistema S ali, né, ela veio somar dentro, né, da OCB, né, que já havia lá, né, um viés o que educacional dentro dessa área aí do cooperativismo, né, fortalecendo justamente um dos princípios que tem dentro do cooperativismo, né, que é essa questão da educação, da formação, né, dos cooperados, né. E um outro ponto também, gente, que teve muito importante, né, já foi no ano de 2005, né, onde veio a questão também, né, da Confederação Nacional, né, das Cooperativas, né, o CNCOP, né, que defende o quê? Os interesses dessa categoria econômica, né, coordenando o sistema sindical cooperativista. Então, aí já entra a questão da figura do sindicato. Então, viram, gente, como foi todo esse processo aí de evolução, né, desde a cooperação que iniciou no mundo, né, passando aí pela Revolução Industrial, né, chegamos aí até essa evolução toda aqui dentro do nosso Brasil, né, das cooperativas, e vocês viram aí que é uma batalha de muitos anos, né, a cada momento, né, um processo de evolução. E atualmente, né, no mundo, né, como que está esse cooperativismo? Esse cooperativismo, ele está tão grande, gente, que, segundo a informação, né, que eu busquei dentro, né, do sistema justamente, né, do OCB, da OCB, né, ela diz que se as 300 maiores cooperativas, né, do mundo, elas se unissem e formassem um país, né, esse país seria pelo menos a 9ª economia do mundo, né? No mundo hoje em dia tem em torno de 250 milhões de empregos, né, que surgem por conta das cooperativas, né? Então nas cooperativas não vai ter somente lá os associados, os cooperados, não, né? Essas cooperativas, elas contratam pessoas, assinam carteira dessas pessoas, né? Então com isso surgem os empregos, né? E no mundo são para mais de 100 países, pelo menos, né, onde tem cooperativas, onde tem associações, né, que fazem parte desse cooperativismo, que congrega inclusive para mais de 1 bilhão, né, de pessoas aí associadas, né, e aí tanto é que se diz que há 1 a cada 7 pessoas, pelo menos, né, alguém aí faz parte, né, de uma cooperativa, de uma associação. E aí chega no mundo, né, em torno de 2,6 milhões atualmente, né, de cooperativas, né, de associações no mundo. Então, gente, é muita coisa, né? E aí eu trago uma pequena diferenciação para vocês aqui, pessoal, entre cooperativas, associações e grupos informais, tá? As cooperativas nós já falamos bastante, né? O que é o principal nelas? Elas visualizam o que é o negócio produtivo, né, dos seus associados,
junto ao mercado. Por isso que tem lá vários ramos, né, pessoal? Tem de transporte, tem de saúde, né? Tem habitacional, são vários ramos, né, que tem ali, né? E a finalidade essencialmente deles é o quê? É a social, sim, mas também a econômica, né? Afinal de contas, é importante que haja, né, essa recompensa também ali, né, financeira para os seus cooperados, para os seus associados, tá? E a questão das associações. Gente, as associações, elas têm mais esse olhar filantrópico, vou dizer assim, né? Por isso que se diz que a finalidade é essencialmente social. Então, vai ter, por exemplo, ali associação com a finalidade de promoção de assistência social, né? Às vezes uma assistência mais educacional, ou então cultural, ou mesmo fazer uma representação política, ou às vezes ali, né, uma reunião, né, de profissionais de uma determinada classe social, né, para defender os interesses daquela classe social. Então, ali o interesse não é nem pouco nada em econômico, né? Somente o lado ali social. Então, associações, tá? Então, tanto a cooperativa, né? Esse modo aqui de cooperativas, quanto associações, elas têm, né, na sua essência o cooperativismo, né? Elas seguem necessariamente princípios do cooperativismo, tá? Existem os grupos informais, pessoal. Só que esses grupos informais, tá? Eles já não entram, né, nesse conjuntinho aqui, né, do cooperativismo, ok? Da maneira moderna e formal como nós entendemos nos dias de hoje. Por quê? A palavrinha já está dizendo aqui, ó, informal, né? Então, quando às vezes uma pessoa ali se agrupa ali, né, por mais boa vontade que elas tenham, de repente, né, elas não conjugam ali uma pessoa jurídica, né, não vai ali num cartório, né, e leva ali, né, o seu estatuto, né, para reconhecer oficialmente aquele grupo, né, aquela entidade jurídica. Então, é apenas um grupo informal, embora, claro, entre eles há um objetivo comum, né, há um sentido de cooperação, tá ok? Então, somente para fazer uma pequena diferenciação aqui entre esses três, tá? Bom, pessoal, eu também aproveito a oportunidade para trazer aqui um filme para vocês que conta justamente, né, a origem, né, de como surgiu o cooperativismo, né, a primeira, os pioneiros de Rochdale, né, porque justamente trata de como foi essa história, né, para surgir essa primeira cooperativa. E esse filme realmente ele é muito interessante, viu? Ele demonstra assim as dificuldades, né, que eles tiveram, afinal de contas eram muito pobres ali, né? E eles tiveram que contar com a boa vontade, várias reuniões aí que tiveram, né? Em assembleias, sendo muitas vezes muito desacreditados, né? Por pessoas que eles queriam ali ajudar, né? Em reuniões. E toda essa dificuldade aí, né? Olha, sempre a força da mulher, né? Essa mulher que é esposa, né? De um dos cooperados principais, que ela ajudou muito, sempre dá força para ele, né? Para que realmente viesse a surgir a cooperativa, né, de Rochdale, tá? E assim que eu puder aqui, eu vou estar passando para vocês esse filme, né? E aí mostra pessoas ali, né, que desacreditando, né, fizeram um investimento inicial, mas depois foram ali e queriam tirar o dinheiro. E aquele dinheiro era extremamente essencial para que viesse, né, a ter a abertura e o funcionamento, né, dessa que foi, na verdade, né, a primeira, né, cooperativa de consumo, tá? E aí, claro, né, os outros comerciantes da época, né, também desacreditando nisso e torcendo para que tudo desse errado, né? Então foi muita força contra, né, para que no final viesse a dar certo e eles viessem realmente a abrir a primeira cooperativa. Enfim, pessoal, nada foi feito com grande facilidade, né? Tudo com muita luta, e as cooperativas elas estão aí nos dias de hoje para demonstrar isso, né? Que tem que ter esse olhar diferenciado, né? Que tem que ter o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, né? A questão da sustentabilidade, né? E pensar nesse sentido econômico não só no dinheiro pelo dinheiro em troca de tudo, não, né? Que temos que ter também essa evolução no seu sentido social, tá? Cultural, com respeito à questão também ambiental, tá? E isso tudo está impregnado, né, nos 7 princípios do cooperativismo. Pessoal, muito obrigada, tá, por terem estado comigo até esse momento, atentos na aula, tá? Espero que vocês assistam aí o filme, tá? E aprendam ainda muito mais, né, sobre essas dificuldades da vida
sobre um objetivo em comum, né? E essa conquista, se não fossem essas pessoas acreditarem há muitos anos atrás, né, no ano de 1884, certamente hoje não teríamos o que é o cooperativismo moderno. Obrigada.